Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade aqui às sequências e progressões na parte de exercício com a questão de número 10. Nós não resolvemos na aula anterior, porque ela dá um pouco de trabalho, mas eu acho que numa aula dá para resolver. Vamos aqui para a lousa. Achar a soma das frações 1/2 mais 2/4 mais 3/8 mais 4/16, isso aqui infinitamente, né? Onde os numeradores formam uma PA de razão 1. E os denominadores vão a PG de razão 2. Realmente, ó, se você olhar para os numeradores, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. É uma PA de razão 1. E os denominadores vai ser uma PG de razão 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e assim sucessivamente. Beleza, Rivelino? O que é que me adianta eu saber que em cima é uma PA e embaixo é uma PG se o conjunto em si nem é PA nem é PG, Rivelino? Porque 1/2 para chegar em 2/4 não é a mesma coisa, não é o mesmo número que eu uso para multiplicar 2/4 para chegar em 3/8. Não tem nem como. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2 para achar 3? E de 4 para achar 8 dá 2. E aqui, a razão não vai ser a mesma. Então, essa sequência, ela nem é uma progressão aritmética, nem é uma progressão geométrica. O numerador dela, sim, é uma PA. O denominador é uma PG. Mas a sequência em si não é PA nem PG. Vixe, velho, nem agora. Como é que eu vou somar esse povo todinho? Agora você vai ter que usar um pouquinho da sua imaginação. Alá-me Deus, minha imaginação vai ter que estar muito fértil para pensar no que tu vai dizer, velho. Eu tenho certeza. Mais ou menos. Vamos lá. Ó, 1/2, eu posso escrever assim, não posso? 1/2 igual a 1/2. Grande, Rivelino, que descoberta essa que tu fez, hein? 1/2 é igual a 1/2, realmente é, né? Tem o que você discutir. Mas 2/4, se você concordar, ó, eu vou escrever 2/4 assim. 1/4 mais 1/4. Beleza, não tem nada que impeça de eu escrever 2/4 como 1/4 mais 1/4. Joiado, e agora? Agora eu vou pegar o 3/8. 3/8 eu posso escrever assim, ó. 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Joia. Beleza. Tem nada que impeça, realmente não tem não. E 4/16, já sei, velho. Tu vai escrever 1/16, mais 1/16, mais 1/16, mais 1/16. Não é isso? Beleza pura. Sim, velho, mas o que é que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, ó. O que é que eu quero mostrar com isso? O que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que isso aqui, que você tem desse lado, é justamente a soma que eu quero. 1/2 mais 2/4 mais 3/8 mais 4/16 e assim vai. Então eu vou chamar isso aqui, eu vou chamar essa parte aqui do lado esquerdo, eu vou chamar de S. Por quê, Rivelino? Porque é a soma que eu quero, S. Lógico que o S não só vai até o 4/16, não. O S vai até o infinito, né? Eu estou supondo que eu vou continuar isso aqui, né? 1/2, 2/4, 3/8, 4/16 e assim vai. Né? Então, tem mais números. Vou colocar o pontinho aqui para você lembrar. Então, essa soma todinha eu vou chamar de S. Então, S é igual 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Se você olhar para isso aí, isso aqui é uma PG. 1/2, 1/4, 1/8 e 1/16. Isso aqui, ó, é uma PG. Rapaz, Rivelino é mesmo. E é uma PG infinita, porque isso aqui ainda continua. É uma PG de razão quanto? 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. 1/4 vezes 1/8, 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. 1/8 vezes 1/2 dá 1/16. Ou seja,
Isso aqui é a soma dos termos de uma PG infinita. Então, vamos lá. Vou chamar de S1. Mais. Isso aqui, ó, é outra PG. 1/4, 1/8, 1/16 é outra PG. 1/4 vezes 1/2 dá 1/8, 1/8 vezes 1/2 dá 1/16. E isso aqui continua. Ou seja, eu vou somar membro a membro, tá certo? Eu vou somar membro a membro essas sequências. Vixe, Rivelino, mas tu vai somar membro a membro essas sequências? Exatamente isso. Essa daqui eu vou chamar de S2, essa daqui de S3, essa daqui de S4 e assim sucessivamente. Mas, Rivelino, quantas sequências vai ter mais aqui, ó? Porque isso aqui continua, realmente continua. Eu estou apostando que S1, S2, S3 e S4 vão formar uma sequência, ou uma PA ou uma PG, tá certo? Deve ser uma PG, até porque ela é infinita. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular S1, que é a soma desses termos, depois eu calculo S2, que é a soma desses, depois eu calculo S3, que é a soma desses, infinitamente. E só com esses três eu vou descobrir se essa minha sequência que eu chamei de S gera uma outra sequência, uma possível PG. Joia? Então vamos fazer aqui do lado. Quanto é S1? Vou fazer direto, tá certo? Como isso aqui é uma soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, S1 vai ser o quê? A1 sobre 1 menos Q. Então vai ser 1/2, que é o A1, sobre 1 menos Q. Quem é a razão dessa progressão geométrica aqui, ó? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. É 1/2, né? Ó. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Então fica 1/2 sobre 1 menos 1/2, que vai dar 1/2 sobre 1 menos 1/2 também dá 1/2. 1/2 dividido por 1/2, são duas quantidades iguais, dá 1. Então, S1 vale 1. Vamos ver quanto é que vale S2. S2 é essa segunda sequência aqui, começando em 1/4. 1/4, 1/8, 1/16 e aí vai. Como essa sequência é infinita, então eu tenho que S2 vai ser A1, que é 1/4, sobre 1 menos a razão. A razão vai ser 1/2. Então eu vou ter 1/4 dividido por 1 menos 1/2 dá 1/2. E agora, Rivelino? Bem, agora você vai repetir a primeira, que é 1/4, trocar o sinal e inverter a segunda. 1/4 dividido por 1/2, repete 1/4, troca o sinal e inverte a segunda, vai ficar 2/4. 2/4 simplificando, vai dar 1/2, tá certo? Então, se você fizer essas continhas aí direitinho na sua casa, você vai encontrar 1/2. Rivelino, e o S3? Vamos calcular o S3. O S3, ó, tá aqui ele, ó. 1/8, 1/6 e aí vai. Também, quanto é a razão dessa progressão geométrica? É 1/2. 1/8 vezes 1/2 dá 1 sobre 16. 1/16 vezes 1/2 dá 1 sobre 32. Então, vamos lá. Soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. A1, que é 1/8, sobre 1 menos Q. 1 menos Q é a razão, né? Ó, 1 menos 1/2. Então, vai ficar 1/8 sobre 1 menos 1/2 dá 1/2. Rivelino, 1/8 dividido por 1/2 vai dar quanto? Ora, 1/8 dividido por 1/2, repete a primeira fração, troca o sinal e inverte a segunda. Vão ficar 2/8. Mais 2/8 é a mesma coisa que 1/4. Então, que é que você está vendo? S1 deu 1. S2 deu 1/2. S3 deu 1/4. Não tenha nem dúvida que S4 vai dar quanto? 1/8. Ou seja,
é a formação de uma nova sequência que possivelmente seria uma progressão geométrica. E com certeza vai ser. Vamos lá, escrever o valor de S. Com o que a gente achou, quem é S? S é igual a S1 mais S2 mais S3 mais S4 mais infinitamente. Tá certo? Então, S é igual. S1, nós encontramos 1. S2, nós encontramos 1 meio. S3, nós encontramos 1 quarto. Só conferir. Não, quem é S1? É a soma dos termos dessa progressão geométrica infinita de razão 1 meio. Quem é S2? É a soma dos termos dessa progressão geométrica infinita, também de razão 1 meio. Quem é S3? A soma dos termos dessa progressão geométrica infinita, de razão 1 meio. Então, S1 deu 1, S2 deu 1 meio, S3 deu 1 quarto. Então, estou lá substituindo na sequência. Nessa sequência aqui, ó, eu estou substituindo. Joia? E S4, se você fizer, não tenha dúvida que você vai achar 1/8. E assim sucessivamente. Rivelino, ele quer o valor de S, que é a soma, né? Ó, olha quem é S. Quem foi que eu chamei de S? A soma dessas frações iniciais. Ó, 1 meio, 2 quartos, 3 oitavos, 4/16, que eu desmembrei nessas outras. Então, essa soma, ó, infinitamente, eu chamei de S. Essa soma infinita eu chamei de S. Agora, vamos olhar para essa soma. Se você olhar para essa soma, realmente, as parcelas dessa soma que foram geradas, elas produziram uma progressão geométrica. Que progressão geométrica foi essa, Rivelino? Uma progressão geométrica de primeiro termo 1, o A índice 1 vale 1, tá certo? E a razão vale 1 meio. 1 vezes 1 meio dá 1 meio. 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. 1 quarto vezes 1 meio dá 1/8. Então, para você calcular o valor de S, você só precisa calcular a soma dos termos dessa progressão geométrica aqui. Beleza, Rivelino. Vamos lá. Para eu calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, cuja quantidade de termos é infinita, eu preciso de quem? Eu preciso só do A1 que é 1, e só preciso da razão, que é 1 meio. Então, já usamos várias vezes, nós vamos só relembrar. S é igual a 1 sobre 1 menos Q. Usamos várias vezes essa fórmula hoje. Então, só relembrando, A1 sobre 1 menos Q. Logo, S é igual. Quem é o A1? O A1 nessa progressão geométrica vale 1 sobre 1 menos a razão. Como a razão é 1 meio, fica 1 menos 1 meio. Então, vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1 meio dá 1 meio. O 1 no numerador de uma fração, ele indica o inverso. Então, 1 inverso de 1 meio é 2. Logo, a soma dos termos dessa progressão geométrica aí vale 2. E a soma dos termos dessa progressão geométrica que foi gerada a partir dessas sominhas aqui, né, S1, S2, S3, S4, coincide, né, ó, coincide com a soma dos termos desses números aqui, 1 meio, 2 quartos, 3 oitavos, 4/16, que eu havia chamado de S, tá certo? Então, S, que é igual a S1 mais S2 mais S3 mais S4, infinitamente, vale quanto? Vale 2. Por quê? Porque S é o resultado dessas sominhas, e essas sominhas geraram uma progressão geométrica de razão 1 meio de primeiro termo 1. Então, na hora que eu calculo essa soma, está aqui, né, A1 sobre 1 menos Q, eu acho S igual a 2. Rivelino, rapaz, como é que eu iria pensar num negócio desse? Desmembrar aquela sequência. Realmente essa questão é difícil. O segredo não tinha jeito. Era você pegar esse número e sair desmembrando. Cada número desse, sair desmembrando.
em novas progressões. Depois calcular a soma das progressões geométricas infinitas que apareceram aqui, tá certo? E olhar que a nova soma, né, ó, essas novas sominhas que apareceram também formam uma PG. Então não era uma questão assim muito fácil. Você tinha que pelo menos já ter visto como solucioná-la. Ficava mais fácil. Você pegando no concurso para descobrir a saída, eu não acho tão fácil não. Se você já tiver visto antes, beleza, tá certo? Mais uma questão aí interessante. Joia? Então a resposta, o item B igual a 2. Moçada, então com isso a gente termina mais uma questão aí de sequências e progressões. Questão muito interessante, tá certo? Vale a pena você refazer novamente, refazer essa questão 1, 2, 3 vezes, tá certo? É interessante que você fixe esse raciocínio muito bem, tá certo? Então até a próxima, depois a gente volta para dar continuidade ao resto. Forte abraço, valeu!